Você se considera um ser humano virtuoso, uma pessoa muito bondosa, que só faz o bem? Não importa as circunstâncias, não importa onde eu esteja, o mundo pode estar caindo em volta de mim, eu só faço bem. Bons dias! Hoje é dia de mais um livro, O Efeito Lúcifer, do Philip Zimbardo. E ele veio responder essas perguntas para nós. Só que antes de falar sobre o livro, vamos passar um contexto. Por que eu trouxe esse livro aqui? Porque ontem eu fui no cinema, eu assisti o Ainda Estou Aqui. Sim, eu demorei para assistir, mas assisti. E teve uma frase lá, não é spoiler, fica tranquilo, que me desencadeou a trazer esse livro aqui. E a frase foi quando a Eunice estava sendo liberta lá do interrogatório, do momentânea prisão dela, e o soldado fala: eu não concordo com isso, com a prisão, com todo aquele caos que estava acontecendo. Ora bolas, se não concorda, por que faz? Aqui está um dos experimentos que mostra o porquê as pessoas fazem mesmo não querendo. E antes de entrar no livro, vamos dar um contexto histórico sobre isso. Depois da segunda GM, na década de 40, não pode falar o nome aqui nas redes sociais, acabou que foi instaurado o Tribunal de Nuremberg, que tinha como uma das finalidades julgar as pessoas que causaram atrocidades. O pilotão mais alto, né, que causou as principais atrocidades, acabou que, por conta própria, foi de arrasta para cima. Depois veio o segundo escalão, e todos eles tinham o mesmo discurso: eu só cumpria ordens. Mas como assim, cara? Você está cumprindo ordem para tirar a vida dos outros. Você está fazendo um experimento que é completamente desumano. Por que você faz isso? Isso foi lá em 45, 46. Quando chegou em 61, um rapaz chamado Milgram, lá na Universidade de Yale, uma das principais do mundo, ele conduziu um experimento que era o seguinte: ele chamou 40 participantes. O participante chegava lá, aparecia um outro, que ele achava que era participante, mas não, era um ator. E o combinado era: toda vez que esse cara aqui, que era um ator que ele não sabia, errar uma pergunta, você dá um choque nele, você aperta um botão para dar um choque nele. Ia de 15 volts e aumentando de 15 em 15 até chegar a 450, que pode ser uma voltagem letal para as pessoas. E pasmem, o resultado foi que aproximadamente 2/3 das pessoas chegavam nos 450 volts, mesmo com o ator lá fingindo, né, que estava tomando choque. Meu Deus, para com isso, não estou aguentando. As pessoas faziam. Algumas faziam de forma não querer fazer, eu não quero fazer, mas aí eles eram instigados e eles faziam. Esse experimento foi replicado no mundo inteiro por várias décadas e chegavam quase sempre nesses 2/3 de pessoas fazendo isso. Quando chegou em 69, um amigo de classe de ensino médio do Milgram, o Zimbardo, ele fez um experimento que foi o seguinte: ele pegou 2 carros idênticos. Um ele colocou no Bronx, Nova York, um bairro muito perigoso. O outro carro ele colocou em Palo Alto, na Califórnia, em um local tranquilo. No Bronx, em poucas horas o carro estava desmantelado. Já em Palo Alto, o carro em dias, zero, não aconteceu nada. Aí eles falaram: beleza, vamos seguir o experimento aqui. Eles foram lá no carro de Palo Alto e quebraram um pouco o vidro. Para surpresa, o que aconteceu foi que depois de algumas horas, o carro começou a ser desmantelado também. Futuramente, esse experimento ficou conhecido em outros, por outros pesquisadores. Eles denominaram teoria das janelas quebradas, dizendo que pequenos delitos, aquele pequeno pedaço da janela quebrada, ocasionaria delitos maiores. Aquela sensação de impunidade pequena se prolongaria para que fosse uma impunidade maior, digamos assim. 2 anos depois, em 71, o Zimbardo, agora na Universidade de Stanford, quase em costas, opostas nos Estados Unidos, uma outra puta faculdade, ele conduziu o experimento da prisão de Stanford, que trouxe
Luz, a Luz, né? Esse livro aqui, gigante. O que ele fez? Ele chamou 24 pessoas, separou em 2 grupos, 12 e 12. Um grupo seria os policiais. Um outro grupo seria os prisioneiros. A ordem para os policiais é: não agridam fisicamente e mantenham a ordem aqui da prisão. E os prisioneiros tinham que obedecer lá o grupo, os policiais. Tem um filme chamado, praticamente isso, Experimento da Prisão de Stanford, que você vai ver, acho que é 2015 que foi lançado. Esse experimento era para ter durado 14 dias, só que durou 6 dias. Por quê? Porque deu ruim demais. Já no segundo dia estava dando ruim. Os policiais estavam usando métodos muito violentos, torturas físicas e psicológicas para com aqueles colegas de universidade. Quem parou com isso foi uma psicóloga chamada Cristina Maslach, que ela foi uma das precursoras a trazer a teoria do burnout. E ela veio depois a se casar com o Zimbardo. E ela falou: Felipe, você tá maluco, filho, tá totalmente fora de controle esse experimento, para com esse negócio aí. E aí ele falou: opa, peraí, parei. Ele era superintendente da prisão, ele estava envolvido na prisão em vez de ele estar do lado de fora. Aqui no livro ele até traz o experimento de Milgram, ele fala sobre, do choque. E ele também faz um paralelo com o que aconteceu numa outra prisão. Mas antes disso, ó, tem uma foto aqui de Stanford, e o paralelo que ele faz é com a prisão de Abu Ghraib, lá em Israel. E essa prisão sempre foi muito famosa porque Saddam Hussein utilizava aquela prisão como tortura, mas ficou mais famosa ainda quando em 2004 uma rede de televisão chamada CBS, se não me engano, divulgou imagens de soldados americanos torturando prisioneiros iraquianos. Saddam Hussein foi deposto em 2003, né, os Estados Unidos ficou tomando conta lá e causou também atrocidades tão grandes quanto. Tempos depois, percebeu-se que o experimento do Zimbardo estava com muitos vieses do próprio Zimbardo, como, por exemplo, falar para os policiais usarem a violência física, ou não permitirem que prisioneiros saíssem da prisão quando já não estavam mais aguentando ficar lá. O experimento do Milgram, ele tinha a pretensão de mostrar que pessoas, quando recebiam ordens de autoridades, acatavam a ordem, não importa o quê. O experimento do Zimbardo, ele tinha a intenção de mostrar que o ambiente moldava as pessoas, como se fosse um pouco de behaviorismo, né? E aí, depois que foi descoberto que ele estava interferindo, pô, mas aí isso daqui não é replicável do jeito que foi feito. Então as conclusões dele não eram muito válidas. A BBC em 2006 replicou esse estudo de maneira muito mais ética e chegou a resultados não semelhantes aqui do livro, chegou a resultados mais condizentes, com as pessoas não agredindo tanto umas às outras, e outros locais também replicaram de maneira mais ética. E aí você pode falar assim: ah, livre-arbítrio. Cara, a ciência estuda livre-arbítrio há muito tempo, e eu fiz um vídeo aqui no dia 7 e 8 de janeiro de 2023, falando que o livre-arbítrio ele vai até a página 2. Não existe da maneira como a gente acha que de fato existe, né? E na própria espiritualidade eles falam que não é tanto assim o livre-arbítrio. E aí é o seguinte: será que nós, em condições semelhantes, teríamos a ética, a moral de agir como a gente acredita que é o correto, o ético? O fato é que daqui a alguns anos, felizmente ou infelizmente, a gente vai ser convidado a mostrar o nosso lado bom em situações extremamente adversas. E a lição pra gente é: será que a gente vai conseguir, né, amar um desconhecido tanto quanto a gente ama aquela pessoa, tanto quanto a gente ama a pessoa que a gente mais ama, quanto um filho? E aí a gente vai entrar de fato no experimento Zimbardo, e assim a gente vai saber se de fato somos ou não éticos.